Oi, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Se cuidando bastante? Bom, hoje então nós vamos para a última parte da respiração celular, né? A gente falou primeiramente da glicólise, falamos do ciclo de Krebs e agora então vamos falar da cadeia respiratória. Então vamos lá. A gente primeiramente precisa lembrar, né, do processo como um todo. Então, quando a gente fala então da respiração celular, é só recapitulando, que é um processo para geração de energia, tá certo? E é um processo que libera calor, por isso que ele é chamado de exotérmico, tá bom? E aí ele vai acontecer na presença de oxigênio, a gente tem algumas fases, né? Dependendo da fase, aí tem oxigênio, não tem, mas ele tem que ocorrer na presença de oxigênio e a gente consegue perceber isso através da nossa fórmula geral da respiração celular, né? A gente tem a glicose mais o oxigênio que vai transformar em gás carbônico, em água e ATP, tá certo? É, Lembrando que essa fórmula é uma parte resumida de todos os processos que acontecem o tempo todo dentro de todas as células do nosso corpo, tá bom? Então vamos começar. Para a gente começar, vamos só recapitular a questão do saldo, porque se esse é um processo para geração de energia, a gente precisa saber quanto de energia e o que mais foi formado a partir desses processos, né? Dessas fases, etapas. Então, na glicose, no ciclo de Krebs, nós tivemos aí a formação de 4 ATPs, de 10 NADH e 2 FADH2. O que é importante a gente lembrar? Se vocês pegarem a aula passada, o último slide, lá tinha o saldo do ciclo de Krebs, por exemplo. E lá aparecia 3 NADH. Só que a gente tem que lembrar que o ciclo de Krebs ele acontece 2 vezes para cada molécula de glicose. Então, esse saldo é a partir de uma glicose. Então, para uma glicose, o ciclo de Krebs roda 2 vezes. Então, eu tenho para uma glicose, só no ciclo de Krebs, a produção de 6 NADH. Tá certo? Então, beleza. Só para recapitular e vocês não ficarem tão perdidos. Bom, então vamos começar a falar então dessa terceira parte, que é chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Quando eu falei da formação do NADH e do FADH2, eu falei para vocês, a gente vai entender melhor para que eles servem lá na última fase, lá na cadeia respiratória. Então, é exatamente isso. Essa é a parte em que entram para valer, funcionar esses transportadores de elétrons, certo? É importante a gente lembrar que a glicose ocorreu no citoplasma, né, no citosol. Aí o ácido pirúvico entrou na mitocôndria, na matriz mitocondrial, na parte central da matriz mitocôndria, né? Parte central é ótimo, que matriz já é o centro, tá? Então, no centro da mitocôndria, na matriz, para sofrer o ciclo de Krebs, e aí ele foi para essa crista que a gente chama. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Vocês conseguem ver todas essas voltas que tem dentro da mitocôndria, né? Essas voltas aqui, essas invaginações, que a gente pode chamar da membrana interna, ela é chamada de crista, aqui nessas pontas, tá? Então, onde ocorrem assim, as pontinhas dessas invaginações, a gente chama de crista, certo? Bom, o que acontece? Então, a gente tem a membrana interna que forma essas cristas, e nessa membrana existem algumas proteínas, tá? Que são enzimas, tá? Desculpa, enzimas que são proteínas. E aí, essas enzimas que vão fazer acontecer essa cadeia respiratória. Porque a cadeia respiratória é o processo onde vai acontecer a maior geração de ATP de todo o processo respiratório, de toda a respiração celular, tá? Mas ela só acontece pela presença dessas enzimas na membrana. Então, imaginem a membrana cheia lá de fosfolipídios e tudo mais, e aí algumas proteínas dessas enzimas atravessadas na membrana. E algumas enzimas, elas se conectam com o meio externo, né, dessa membrana e o meio interno da membrana, tá certo? E aí, o que elas têm 3 funções. Ou elas podem atravessar a membrana, ou elas podem carregar os elétrons entre as membranas, ou então ser a ATP sintase, que é a proteína mais importante na cadeia respiratória. A gente vai entender como o porquê já já. Então, vamos lá. O que acontece? Esses NADHs que foram produzidos na glicose e no ciclo de Krebs, esses 10 NADHs, eles vão ser transformados agora em NAD+.
Tá? Antes de ser NADH, eles são NAD+, tá? Só lembrando, eu posso chamar de NAD+, ou só de NAD, tá bom? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão perder esses elétrons, eles vão perder esses hidrogênios, esses prótons de hidrogênios, tá? E esses elétrons que vão sair dessas moléculas de NADH, elas vão passar pelas proteínas que existem na membrana. Os elétrons provenientes do NADH, eles vão passar por 3 proteínas diferentes. É importante eu saber o nome? Não, não é importante saber o nome. O nome dessas enzimas não cai no vestibular, certo? Bom, então o que acontece? Com a passagem desses elétrons por essas enzimas, por essas proteínas que estão presas na membrana interna da mitocôndria, ocorre a geração a passagem desses prótons, porque imagine que o NADH, ele perdeu o H+. E quando esses elétrons passam para essa enzima, esse H+, ele passa para o meio externo. Só entende uma coisa antes de qualquer outra coisa. Eu tenho uma membrana interna aqui e eu tenho uma membrana externa, tá? E aqui é o citosol, tá? Então, tudo isso aqui é mitocôndria, eu tenho a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa. O H+, ele passa do meio da mitocôndria, tá? Da parte interna da membrana interna, para o meio intermembranas. Então, a membrana externa e a membrana interna. Aqui, nesse meio, é que vai ficar cheio de H+, tá? Bom, e aí o que acontece? A concentração de H+, ela vai ser maior do lado de fora, tá? No espaço intermembranas. Depois que acontecer isso, é uma lei da natureza, é tentar fazer o equilíbrio das quantidades de substâncias que existem no meio, tá? Na parte interna com a parte externa. Só que acontece o seguinte, esses prótons de H+, eles só conseguem voltar através de uma proteína especial, a proteína chamada de ATP sintase. E ela não tem esse nome à toa. Por quê? A cada próton de H+, que passa por essa ATP sintase, ela pega o ADP, que existe ali na parte interna da mitocôndria, né, na parte interna da membrana interna, e junta com o fosfato. Lembra que ADP mais fosfato formam ATP? Então, para cada próton que passa ali, que volta, né? Porque esse próton, esse H+, ele estava no NADH. Só que ele ficou solto quando chegou perto dessa enzima e foi passado para o espaço intermembrana. Quando ele ficou em excesso no espaço intermembrana, ele voltou através da ATP sintase. E quando isso aconteceu, ocorreu a formação de moléculas de ATP, tá? E aí o que é interessante? Para cada hidrogênio que volta por essa ATP sintase, eu tenho a junção de 3 ADPs com 3 fosfatos. Então, eu vou ter a formação de 3 moléculas de ATP para cada H+, que volta do meio intermembrana para a parte interna da membrana interna, tá certo? O FAD, quando eu falei da formação do FAD, eu falei para vocês que ele tinha menos energia. Por quê? Porque quando vai acontecer esse mesmo processo de passagem do FAD, de liberação do H+, do FAD-H2, ele não passa por 3 enzimas, ele passa apenas por 2. Então, para cada FAD-H2, eu vou ter a formação de 2 moléculas de ATP. É a mesma coisa, vai soltar o H+, os elétrons vão ficar ali pulando pelas enzimas, esse H+, vai passar para a parte intermembranas e ele vai voltar para a ATP sintase. E quando ele voltar pela ATP sintase, ele vai formar 2 moléculas de ATP, tá certo? Por isso que chama ATP sintase, né? Síntese de ATP, formação de ATP, tá bom? Bom, então aí, como é que acontece? Cada NADH forma 3 ATPs. Lá, o saldo inicial, antes da cadeia respiratória, para cada molécula de glicose, eu tinha 10 NADHs. Então, eu vou ter a formação de 30 moléculas de ATPs, tá? Para cada FAD-H2, eu vou ter 2 ATPs formados. O saldo inicial era 2 FAD-H2. Então, 2 vezes 2, eu vou ter formação de 4 ATPs. Então, o balanço final da respiração celular é o seguinte: 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs, mais 34 ATPs da cadeia respiratória, que dá um total de 38. Agora, presta atenção. Esses 38 ATPs, eles podem ficar armazenados, a parte é liberada em forma de calor, né?
e aí vai ser utilizado nas funções vitais de toda a célula, tá certo? Uma coisa para fechar já a aula, tá? É bem rapidinho essa parte. No processo de formação, né, de ATP, eu tenho também a formação de água dentro da matriz mitocondrial. Porque o que acontece? Algum desses H+, que ficam na parte interna, que não passam para o espaço intermembrana, eles vão se juntar com o O2. E aí eu vou chamar o oxigênio de receptor final dos elétrons, tá? Porque ele que vai se grudar com esses prótons, H+, e aí vão se juntar e formar uma molécula de água, aquela água que a gente fabrica na respiração celular, que está lá na fórmula no começo, tá certo? E então, assim, existem muitos como fala, cientistas que falam que a grande função do oxigênio dentro da respiração celular é justamente essa, é ser o receptor final desses elétrons, né, desses H+, tá bom? E a formação de água, tá bom? E aí eu tenho outra coisa. O que acontece? Quando ocorre essa aglomeração de H+, dentro da parte interna da mitocôndria, isso faz com que esse meio fique bastante ácido. E se ocorre bastante acidez, ocorre desnaturação daquelas enzimas que estão na membrana. E se ocorre desnaturação dessas enzimas que estão na membrana, eu não consigo ter a passagem, não consigo ter a formação de ATP. Se eu não tenho formação de ATP, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, eu não tenho nada no meu corpo, a pessoa morre, tá? E assim, uma pessoa que fica 5 minutos sem ter oxigênio, sem ter a formação de ATP, ela vai morrer. 5 minutos, tá? Aí fala, tem gente que consegue prender a respiração e aí não tem oxigênio. Porque também se eu não tiver oxigênio, eu não vou ter como receber. Tá, então deixa eu só terminar o raciocínio. O oxigênio serve para quê? O oxigênio não vai formar água? A água não tem pH neutro? Então, a outra função do oxigênio, além de ser o receptor final dos elétrons, é também de neutralizar o meio mitocondrial. E com isso não ter a desnaturação das enzimas que fazem a formação do ATP. Tá certo? Olha que bacana, né? Respiração celular é da hora demais. Tá, outra coisa que eu quero falar. Essa informação aqui de 38 ATPs como saldo final da respiração celular, ela está sendo debatida ainda por muitos cientistas. Por quê? Alguns acreditam que não exista como é que fala? Um beneficiamento, 100% de beneficiamento a partir desses NADHs. Que nem todos os NADHs que são produzidos podem ser captados e aí perderem esse H+, e tudo mais. Então, existem algumas literaturas que trazem, por exemplo, a formação de 29 ou 28 ATPs como saldo final da respiração celular, tá? E aí, assim, depende muito do autor, né, para você saber qual que é o tipo, a quantidade. Mas, de regra geral, a gente fala em 38 ATPs, tá certo? Bom, só lembrando que no começo da aula eu comecei a falar isso, essa etapa, essa parte da respiração celular, a cadeia respiratória, é a parte mais energética, é a parte onde eu vou ter a maior produção de energia de toda a respiração celular que existe, tá certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Não se esqueçam que a gente tem tarefa para ser feita lá naquele PDF onde vocês conseguiram o link da aula. Tem também a nossa Edu no Schools, tá bom? Na quarta-feira a gente se encontra na nossa live, tá certo? Um beijo, pessoal, até mais.